Opa, pessoal! O pessoal da VEG Norte me pediu para falar com vocês um pouquinho sobre o que é a tal da cidade inteligente ou Smart City. Eu fiquei muito feliz. Para quem não me conhece, meu nome é Marco Souto. Eu sou do portal Mais que Eficiência. Mais que Eficiência é um portal completo onde nós falamos de eficiência energética para o consumidor final. Isso aí, para os seus e para os meus clientes. Smart City é um assunto que é assim, né? Quando eu comecei em eficiência energética, lá em 2012, já falavam. Mas tudo era muito sonho, tudo era muita vontade e pouco era a parte prática. Como funcionava? Hoje, com o passar dos tempos, nós já estamos falando aí em 10 anos trabalhando com isso, já é uma realidade. Então, toda vez que a gente fala em Smart City, nós vamos começar a separar essa cidade inteligente por partes. Primeiro, iluminação. Vamos falar de uma cidade imaginária, aonde você tem uma avenida principal que você entra com ela com o seu carro. Então você veio de uma estrada e entrou nessa cidade. A iluminação inteira da cidade, ela parece uma penumbra. Ela está ligada a 25% do seu potencial. Vai depender da norma e da regulamentação local. Mas vamos falar em 25% da sua iluminação local. Na hora que você entra por essa avenida principal, os próximos postes, as próximas 2 quadras, elas se acendem mais forte. E aí, essa iluminação ela vai se acendendo conforme você vai chegando. Então, imagina que você está na avenida principal, você vai entrar à direita. Você deu seta à direita, na hora que você chega na esquina, você já vê que à direita você já tem um próximo quarteirão aceso e que indo reto você também tem um próximo quarteirão aceso. E você entra à direita. Em 2 minutos, aquela principal já se apaga e volta a 25% da sua iluminação. E essa local que você entrou também vai acendendo. Dessa forma a gente consegue economizar até 50% na iluminação pública de LED. Pois bem, o maior dos consumos de energia de uma cidade é a iluminação pública e só aí nós conseguimos baixar em 50% a iluminação já em LED. Se formos comparar essa iluminação em LED com, por exemplo, as iluminações hoje que nós temos de vapor metálico dos postes, nós conseguimos reduzir a conta de energia em, pasme, 1/6 do consumo inicial dela. É uma baita economia, né? Ainda mais quando nós estamos falando em dinheiro público. O segundo são o rastreamento. Pois bem, quando nós falamos em Smart Cities, nós precisamos controlar também e rastrear os equipamentos, aqueles carros públicos, sejam ambulâncias, caminhões de lixo, viaturas de polícia, carros de fiscalização. Com esse rastreamento, o que nós conseguimos? Nós não precisamos ter um rastreamento na cidade inteira, como muitas cidades fazem, botando focos para estar vendo onde está entrando, nada disso. O rastreamento desses carros já mostram aonde estão o trânsito e como vamos reduzir com os trânsitos. Pois é, como nós vamos tirar o trânsito de lá? Então imagina que a gente rastreou os carros. Então eu sei que uma ambulância está por aquela avenida principal e ela está parada porque tem um trânsito. O caminhão de lixo, ele iria entrar na avenida principal e ia fazer mais trânsito. No entanto, como eu sei, eu já aviso o caminhão de lixo. Ó, você não vai entrar nessa avenida. Você vai por aquela outra rua. E aí você vai me perguntar, mas Marco, por que é interessante rastrearmos o caminhão de lixo? Porque aí até as lixeiras, as caçambas param de ser colocadas e o caminhão de lixo tem que fazer uma rota todo dia para tirar lixo. Não, não é assim. Nós começamos a usar de sensores. Esses sensores vão avisar, ó, essa caçamba está 75% cheia, hora de ir lá retirar. Quando nós começamos a fazer isso também, nós começamos a otimizar o quê? O combustível que está sendo queimado por aquele caminhão de lixo, trazendo eficiência à cidade inteligente. Com o apoio dos, aí sim, semáforos inteligentes que vão fazer fluxo, vão dizer quando o fluxo está maior de um lado ou de outro, deixando o farol da avenida principal mais tempo aberto quando não tem nenhum carro do outro lado, fazendo melhorar o fluxo. A cidade inteligente também, ela contempla os prédios públicos. Isso aí, os prédios públicos. Imagina aquela escola onde a criançada usa um ar-condicionado. Esse ar-condicionado para de ter controle na mão do professor, na mão do diretor. Não, o ar-condicionado passa a ser controlado por uma inteligência. Então, como é que é? Nós vamos programar que aquele ar-condicionado ele tem que ter sempre uma sensação térmica, e não é temperatura de ar-condicionado, uma sensação térmica de 27 graus. Por que 27 graus é confortável? Não é frio nem quente. Então, ele vai ligar, por exemplo, a aula começa às 7 da manhã, ele vai ligar às 6h30,
7 da manhã já está na sensação térmica com a temperatura do ar-condicionado lá em 27 graus. A criançada vai chegar e eles estarão lá brincando. Caso eles comecem a correr, o ar-condicionado ele já faz o quê? Ele já se regula, porque ele precisa manter a temperatura em 27 graus. Nada que hoje em dia a gente não tem aqueles ar-condicionados em casa que fazem com a tecnologia inverter. Mas quando nós colocamos ele em prédio público, por exemplo, estou falando numa escola, mas imagine no departamento de trânsito, também lá na Secretaria de Urbanismo, isso tudo começa a ser controlado. E o melhor, hoje toda essa tecnologia pode ter a inteligência artificial por trás. No nosso caso aqui, vamos falar de Watson, que é aquela tecnologia IBM que todo mundo conhece. Imagina que tudo isso vai para a nuvem. E o Watson, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a aprender como a cidade funciona. E ele vai, por exemplo, aprender que às quintas-feiras, a nossa quinta-feira, exatamente esse dia, aumenta o trânsito, aumenta o fluxo de carros. Tipo, na avenida principal, indo para um determinado bairro X. Por quê? Porque lá tem uma igreja e tem uma missa que é muito assistida. O que ele faz? Já sabendo disso, ele já começa a preparar os semáforos. Conforme começa a aumentar o fluxo, ele já começa a deixar os semáforos da avenida principal mais tempo aberto para aumentar o fluxo e assim diminuirmos o congestionamento. Dessa forma, a cidade ela se comporta mais ou menos como o nosso organismo, onde tudo um vai se comunicando com o outro e vai deixando tudo fluir muito melhor. Conseguimos estender tudo isso daí ao quê? Ao último passo que todo mundo está aqui para ouvir. Energia fotovoltaica. Imagina, essa cidade inteira com iluminação gastando 1/6, os ares condicionados das escolas gastando 1/10. Sim, eu já fiz esse cálculo. Com a carga térmica correta, o ar-condicionado inverter, nós conseguimos gastar 1/10 refrigerando, né, climatizando uma escola. Isso daí significa o quê? Que o ar-condicionado gasta menos que um ventilador de teto. Pois é, a gente vai tirar os ventiladores, vamos botar ar-condicionado e gastar menos energia. Essa inteligência toda, quando nós vamos levando essa inteligência, nós vamos trazendo resultado. E principalmente, a cidade inteligente, o munícipe, ele é muito mais feliz, porque ele tem tudo isso na mão dele, ele começa a prestar atenção e ele consegue, inclusive, saber que horas que vai passar aquele caminhão de lixo. Por quê? Porque está tudo na nuvem. Ele consegue saber que horas vai chegar o ônibus, a gente melhora a mobilidade pública. Ele consegue saber se tem trânsito naquela avenida só entrando no aplicativo e desviando mais ou menos o Waze da vida real, o Waze da cidade, do município. Esse é o caminho que muitas cidades já tomaram. A primeira delas, que nós temos assim êxito muito forte, é a cidade de Santander, na Espanha. Faz o seguinte, se você quer saber mais disso daí, nos procura lá nas redes sociais, @maisqueeficiência. Eu vou ter o prazer em explicar a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, VEG Norte, pela oportunidade.